Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Doutrina e Convênio, sessão 67, do versículo 10 ao 14, finalizando essa sessão hoje. Bom, essa sessão aqui a gente está estudando e alguns líderes da igreja falaram, nós não temos certeza, né? Joseph Smith pediu para que eles prestassem o testemunho deles de que aquelas revelações, que aqueles mandamentos eram verdadeiros. E aí eles falaram, nós não temos certeza, como que nós podemos saber? Aí Deus fala nessa revelação que daria um testemunho para eles acerca dessa revelação, tá bom? Também, quando Jesus Cristo ensinava, as pessoas duvidavam, né? Falavam, você está ensinando isso de ti mesmo, né? Ou vem de Deus? E aí Jesus Cristo, ele mostra como nós podemos saber se o mandamento, se a doutrina, ela realmente vem de Deus ou não. Tá bom? Eu vou ler aqui em João, capítulo 7, versículo 17. Diz assim, ó. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, e se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Então, nesse versículo aqui, o Salvador Jesus Cristo, ele está falando o seguinte, se alguém quer saber se uma doutrina ela é de Deus, né, como que ele vai fazer? Ele vai praticar aquela doutrina, tá bom? E aí, então, ele vai saber a origem dessa doutrina. Então, aqui Jesus Cristo, ele nos desafia a viver os ensinamentos para que nós possamos saber a origem desses mandamentos, tá bom? Então, uma das maneiras que nós podemos saber se um mandamento ele é verdadeiro é vivendo aquele mandamento. Como eu posso saber que a lei do dízimo ela vem de Deus? Vivendo a lei do dízimo. Como que eu posso saber que a palavra de sabedoria ela é real, é verdadeira? Vivendo a palavra de sabedoria, e assim é com os mandamentos. Então, Jesus Cristo, ele fala que se nós quisermos saber, tá bom? Nós temos que viver a doutrina, viver o mandamento, e assim nós vamos saber. Né? Eu vou ler de novo aqui, ó. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Então, aqui Cristo está falando, né? Ele está afirmando que os ensinamentos que ele está dando não vem dele próprio como autoria, mas vem de Deus. Deus autoriza ele a ensinar aquelas coisas, tá bom? Então vamos aqui, continuar aqui. Em Doutrina e Convênio, seção 67, versículo 10, o Senhor ele faz uma promessa aqui aos líderes aqui, aqueles que haviam sido ordenados líderes na igreja. Ele faz uma promessa, mas essa promessa se estende a todas as pessoas, tá bom? É uma promessa que o Senhor faz aqui. Vamos na promessa aqui que eu explico. Versículo 10 diz assim: também em verdade vos digo que é vosso privilégio e uma promessa faço, a vós que fostes ordenado para este ministério, que se vos despirdes de inveja, temores, e vos humilhardes perante mim, pois não sois suficientemente humildes. O véu será rompido, e ver-me-eis e sabereis que eu sou. Não com mente carnal, nem natural, mas com espiritual. Bom, então aqui o Senhor ele fez uma promessa, tá bom? Ele fez uma promessa ao povo, ele falou que é o privilégio e uma promessa fazia a eles, que eles poderiam ver o próprio Cristo e saber que ele é, ou seja, ele falou, e saber que eu sou. Esse é um termo que Jesus Cristo usa para falar que ele é o Deus. O eu sou é o Deus, tá bom? No Velho Testamento. Então eles poderiam ver Jesus Cristo como um Deus, tá bom? Mas ele coloca a condição aqui, se despir de inveja, né, guardar os mandamentos. Então ele fala que eles não eram humildes o suficiente. Uma prova que eles não estavam sendo humildes o suficiente é que antes da revelação aqui, a 67, eles estavam se julgando melhor do que Joseph Smith. Falaram, eu consigo produzir algo melhor do que o que Joseph Smith está recebendo aí na revelação, né? E aí eles tentaram, mas não conseguiram produzir uma revelação semelhante ao que Joseph Smith havia feito ali, tá bom? Então eles reconhecem que as revelações que veio ali de Joseph Smith, por meio de Joseph Smith, vinha de Deus realmente. Como Jesus Cristo também dá um outro teste para nós, conforme nós vimos aqui em João 7, versículo 17, falando que se alguém quer saber que a doutrina é verdadeira, ele precisa viver
a doutrina, viver o mandamento, e aí sim ele vai receber um testemunho da origem desse mandamento, tá bom? Então aqui, quando ele fala sobre sabereis que eu sou, ou seja, é receber o próprio Cristo. Nós chamamos isso nas Escrituras de receber o segundo Consolador, tá bom? Então, o Espírito Santo, ele tem um título, né, um nome, que é Consolador, mas Cristo também é o Consolador, né? Vamos ver aqui, ó, em João 14, versículo 16, diz assim, ó, e eu rogarei ao Pai, é Jesus Cristo falando, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Bom, então aqui, Jesus Cristo estava falando sobre que ele vai aos céus, né, a morte dele, tudo, mas que ele enviaria outro Consolador para ficar com eles ali. Então fala que outro Consolador, o próprio Jesus Cristo, ele era um Consolador dos discípulos, dos apóstolos ali, tá bom? Então é um outro Consolador. Aqui em João, ainda assim, em João 14, versículo 21, Jesus Cristo fala sobre ele se manifestar aos apóstolos, mesmo depois da morte dele, né? Diz aqui, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a eles. Esse me manifestarei a eles significa que pessoalmente Cristo vai ministrar a pessoa, tá bom? Então isso nós chamamos de o segundo Consolador, conforme descrito em Doutrina e Convênio, seção 130, versículo 3, tá bom? Falando que esse versículo significa literalmente Jesus Cristo aparecer para a pessoa, tá bom? Isso é receber o segundo Consolador. Bom, tem uma explicação no Guia de Estudo das Escrituras que diz assim, ó, quando alguém obtiver o segundo Consolador, que é Jesus Cristo lhe aparecerá de tempos em tempo e revelará ao Pai e instruirá face a face. Isso que é o segundo Consolador. Bom, mas aí ele explica aqui também uma coisa, né, nos próximos versículos aqui, por exemplo, versículo 11 em diante, que Cristo se manifestar ali como segundo Consolador é na sua glória, em poder e glória. E aí o nosso corpo mortal, ele não aguenta a glória de Deus, tá bom? Então nós precisamos ter uma mudança no corpo para suportar essa glória. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Versículo 11 e 12 diz assim, pois em tempo algum, na carne, o homem viu a Deus, a não ser vivificado pelo Espírito de Deus. Nem pode o homem natural algum suportar a presença de Deus, nem segundo a mente carnal. Bom, então aqui está falando claramente, né, e outras escrituras colaboram com isso, né, dizendo que o homem não pode ver Deus, aguentar a presença de Deus, porque nossa carne, ela não suporta a presença de Deus. A glória de Deus é tão forte que nós seríamos consumidos pela glória dele. Então, para que nós possamos suportar a glória dele, tem que haver uma modificação no nosso corpo, tá bom? Nós chamamos isso nas escrituras de transfiguração. Vamos pegar um exemplo aqui rapidinho. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver. Em Mateus capítulo 17, quando Jesus Cristo vai no Monte da Transfiguração, ele vai se transfigurar diante dos apóstolos. Lá no versículo 2, diz assim, ó, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, né? Então Cristo, ele leva Pedro, Tiago e João até o monte, e lá ele se transfigura na frente dele, ele se transforma, né? Ele mostra o seu poder e a sua glória lá, e aí até vem Moisés e Elias também ali naquele momento, mas repare que o rosto de Jesus Cristo é descrito aqui que resplandeceu como o sol, e até as vestes dele se tornaram brancas. Um ensinamento de Joseph Smith a respeito disso, disse aqui, ó, Joseph Smith ensinou que no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João também foram transfigurados. Por quê? Porque senão eles não poderiam aguentar a presença de Deus ali na frente deles, tá bom? E ser transfigurado significa ser transformado, é uma transformação temporária.
A gente viu que Jesus Cristo foi transfigurado, mas quando ele desce do monte, ele já não está com o poder e glória dele, tá bom? Ele volta para baixo, inclusive quando ele chega lá embaixo, tem uns outros apóstolos tentando, né, curar lá uma pessoa lá e não consegue, né? O pai traz o filho, os apóstolos não conseguem curar, e aí Jesus Cristo vai fazer a cura lá. Mas a gente observa que Cristo ele estava transfigurado, transformado. E aqui Joseph Smith ensina que também naquela ocasião, até mesmo o corpo, né, de Pedro, Tiago e João tiveram que sofrer uma transfiguração, uma mudança. Joseph Smith, quando viu Deus o Pai Jesus Cristo, também ele foi transfigurado, tá bom? Para aguentar a presença de Deus, tá bom? Então, quando as escrituras falam que o homem natural não pode ver Deus, é verdade, não pode. Tem que haver uma transformação no corpo. Às vezes até em visão, né? A pessoa tem que ter uma transformação. O apóstolo Paulo, né? Falou que ele foi ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo ele não sabe, né? Porque foi uma experiência muito grandiosa que ele não conseguiu descrever direito. Então aqui Joseph Smith ele explica, né, que Pedro, Tiago e João também foram transfigurados. Vamos lá. Vamos lá, versículo 13 aqui, Doutrina e Convênios, seção 67, versículo 13. Não podeis suportar a presença de Deus agora, nem o ministério de anjos. Portanto, continuai paciente até que sejais aperfeiçoado. Então, aqui um incentivo, né? Nós não podemos aguentar a presença de Deus agora, nem o ministério de anjos, mas nós temos que ser pacientes. Ou seja, o que nós devemos fazer? Sermos suficientemente humildes, se despir de qualquer iniquidade, tá bom? Conforme ele vai ensinando aqui, ou seja, sermos aperfeiçoados. Versículo 14, finalizando, diz assim: Não volteis atrás em vossos pensamentos, quando fordes dignos. Em meu próprio e devido tempo, vereis e sabereis aquilo que vos foi conferido, pela mão de meu servo Joseph Smith Jr. E aí finaliza aqui a revelação. Bom, então algo que ficou evidente aqui, né, é que o segundo Consolador é o próprio Cristo. E aqueles que guardam os mandamentos de Deus, tá bom? Que estão despidos de inveja, despidos de orgulho, que são humildes o suficiente, eles podem receber a ministração do próprio Salvador em pessoa, tá bom? E isso é receber o segundo Consolador. E é essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.